Hoje o Portal Metrópolis recebe o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Célio Roberto. Célio está aqui para falar sobre o caso das crianças desaparecidas em Bacabal. O comandante esteve à frente das buscas por Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4, desaparecidas no quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, desde 4 de janeiro. O comandante está em Brasília para prestar depoimento na Comissão de Direitos Humanos, para discutir o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. Na reunião, Célio expôs as etapas de buscas e investigações, assim como a mobilização de forças de segurança durante 60 dias para encontrar as crianças. E agora, iremos conversar sobre o desdobramento desta operação para achar as crianças desaparecidas em Bacabal. Célio, um prazer te receber aqui no portal. Célio, minha primeira pergunta para o senhor, eu quero perguntar sobre como foi a experiência de atuar na linha de frente das buscas das crianças desaparecidas em Bacabal. O senhor pode citar quais foram as maiores dificuldades dessa busca? Bom, a maior dificuldade porque trata-se de 2 crianças que ainda continuam desaparecidas e nós sabemos que para uma área inóspita como uma mata, daquela que nós fizemos uma divisão por quadrantes para facilitar as buscas, com a dificuldade de acesso, alguns pontos ali de alagado. Nós tínhamos 2 lagos grandes dentro dessa área. Então, nós sabíamos que íamos encontrar todas essas dificuldades para fazer a busca pelas crianças. E nós contamos para isso com uma verdadeira força-tarefa. Inicialmente, dizer que a mãe ela procurou a delegacia de polícia ali por volta das 18 horas do dia 4, era um domingo, e a partir de então a Polícia Civil ela já foi acionando os órgãos que compõem o sistema de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, além da Prefeitura do município de Bacabal, que, diga-se de passagem, apoiou em todas as nossas ações. Nós tivemos ali uma boa logística, isso tudo fruto dessa parceria que há entre o governo do estado com os municípios. Para um caso desse, que é, sem dúvida nenhuma, o caso mais difícil e complexo que eu, nesses 38 anos de carreira, já trabalhei. Nós tínhamos que lutar contra o tempo para encontrarmos as crianças. Graças a Deus, a primeira criança foi encontrada, né? O Cauã, 8 anos de idade, inclusive uma criança portadora do espectro autista. E ele foi encontrado em condições assim bem difíceis de saúde, né? Já debilitado. É isso que eu ia falar, comandante, para a gente não se perder muito. Tem como você meio que citar uma cronologia dos fatos de como foi, como que essas crianças perderam, que dia que vocês ficaram sabendo do desaparecimento das crianças, qual dia se iniciou as buscas, como elas se perderam, se você pudesse citar também que antes haviam 3 crianças, né, como você falou, que eram o Cauã, a Agatha e o Alan, e um deles foi achado, né? Você pode ver que remapear assim, só para a gente se situar um pouco? Pois é, as crianças elas desaparecem, pelo menos ali a avó, que era quem estava cuidando das crianças, por volta ali das 16 horas do dia 4. A partir daí... de janeiro, né? 4 de janeiro. Isso. 4 de janeiro, que era um domingo. Então, a partir dali, começaram, pela vizinhança, procurar as crianças. As crianças não foram encontradas, aí a avó já avisa a mãe que não estava lá no povoado. Essas buscas, elas se iniciam com qual objetivo populares. Eles saíram de casa, você lembra? Segundo o relato lá dos familiares, mas depoimento do próprio Cauã, ele diz que eles estavam brincando no quintal e em um dado momento ele convidou os 2 primos para irem até uma plantação de maracujá. Ficava um pouco mais distante, mas também lá no povoado. Ele seguiu, é o único acesso que dá ao povoado,
da BR-316 até o povoado só tem uma via de acesso. Então ele estava seguindo por essa trilha e o irmão da mãe dele, o tio, encontrou as crianças e determinou que eles retornassem, né? Então o Cauã retorna com os primos, vai para a casa lá da avó e faz um caminho por dentro da mata para tentar chegar aos pés de Maracujá. E aí ele se perde. Então, o que nós temos a partir daí é o início das buscas, já feita ali por habitantes locais. A avó, ela faz a comunicação para a mãe, que não estava no povoado. A mãe, ela se desloca até a delegacia, faz o registro da ocorrência. Em seguida, ela se desloca para o Corpo de Bombeiros. Nós já começamos já na noite do dia 4, fazer as buscas. Então, começamos as buscas por meio do nosso 6º Batalhão de Bombeiros ali na cidade de Bacabal. Também o COSAR entra já em ação. Na realidade, até a primeira força ali do sistema de segurança que começa a atuar, é a Polícia Militar. Esse é um grupamento especializado e começa a atuar ainda no dia 4 à noite. E as buscas, elas se concentram ali no povoado, no entorno do povoado. No dia seguinte, ali por volta de 5 horas da manhã, eu recebi um contato do prefeito que pediu para que nós reforçássemos mais ainda. E ele falou também com o secretário de Segurança, com o comandante da PM, com o próprio governador Carlos Brandão. Então foi se montando aí toda uma rede para nos deslocarmos ali para o município de Bacabal. Já pela manhã, então, aí já segue uma aeronave do Centro Tático Aéreo, levando já um cão com o seu adestrador, para iniciar essa busca mais detalhada. Então, se começa as buscas, mas elas se concentram no que a gente chama de posto 1, que é lá na sede do povoado de São Sebastião dos Pretos. Aí passa segunda-feira, né, dia 5, aí vem terça-feira, dia 6, no dia 7, ali por volta de meio-dia, o Cauã, ele é encontrado por um carroceiro em um local já distante do povoado, em linha reta, cerca de 4 quilômetros. Mas para chegar até lá, aí já leva um certo tempo, porque tem que desviar de obstáculos naturais, como áreas alagadiças, 2 lagos, também que compõem ali a mata. E isso aí por homens treinados, se faz ali em torno de 5 horas. Então o senhor constata que as crianças, elas foram a cerca de 4 quilômetros longe de casa? Em linha reta. Em linha reta. Mas para chegar até o ponto em que o Cauã foi encontrado, aí se tem quase que 20 quilômetros. Caramba! Para fazer os contornos, né, por esses obstáculos naturais. Certo. E aí, depois que o Cauã foi achado, qual foi o prosseguimento da investigação? Aí ele foi encaminhado, primeiramente, né, para um centro psiquiátrico, tratado, né, também? Bom, a partir do momento em que o Cauã é encontrado, aí já se cria um posto 2, lá no povoado Santa Rosa, que é próximo ao local em que o Cauã foi encontrado. E as buscas, elas se concentram ali. Aí já se prosseguindo com as buscas, já se encontra no mesmo dia a roupa do Cauã, né? Ele foi encontrado, se diga-se de passagem, nu. Então, essa roupa é encontrada em determinado local. Quais eram as condições físicas do Cauã quando ele foi encontrado? Você pode detalhar um pouco? O Cauã, ele perdeu cerca de 8 quilos. Então, assim, ele até relata que, por isso, né, ele teve que tirar a roupa.
né? Caraca. Então, assim, foi feito também o exame para descartar qualquer possibilidade de abuso sexual e tal. Isso aí foi descartado pela perícia, ele não sofreu abuso algum. Na realidade, ele tem uma memória fotográfica muito boa e ele vai contando alguns pontos que dá para a gente ver que fazem sentido, né? Então, esse aí da roupa faz todo sentido. Ele realmente andar ali molhado, que ele passou em um charco, aí nesse momento ele já estava só, porque ele deixou os dois primos lá nessa, que ele se convencionou de chamar de casa caída, que é o ponto onde eles passaram. Então ele deixa os dois primos ali e tenta seguir, né, tipo, retornar para buscar ajuda. Isso na fala dele. E ele passa por esse charco, se molha, a roupa começa a cair, ele tira o calção e a camisa e põe ali em um determinado local. No mesmo dia é encontrada essa roupa dele. Então, vai se avançando com as buscas para... Nessa casa caída, né? As roupas foram encontradas. Bom, aí os cães começam a evoluir no terreno, aí chega-se à casa caída. Essa casa caída, ela é bom que se diga, né, que ela só vem ser objeto ali de uma busca mais intensa por vertigem depois que o Cauã relata. Então, o Cauã relata que passou numa casa caída, os cães eles são utilizados para fazer ali essa checagem, né, e detectam que de fato os três estiveram ali naquela casa. Entendido. E aí, o comandante, após o Cauã ser encontrado, né, ele deu esse relato da casa caída que o senhor mencionou, e aí agora o alvo do Corpo de Bombeiros passa a ser encontrar a Agatha e o Alan, né, já que o Cauã já ficou internado lá, né, foi tratado pela comunidade. Eu queria saber o que ajudou a encontrar o Cauã de fato. Você falou que ele que tomou conhecimento que ele esteve nu, enfraquecido, perdeu 8 quilos. Eu queria saber o que o Corpo de Bombeiros, o que ajudou o Corpo de Bombeiros para encontrar o Cauã e por que o que ajudou a encontrá-lo não gerou resultado com a Agatha e o Alan. Bom, para o Cauã, o sistema Amber, ele já está sendo utilizado aqui no Brasil. E isso é um ponto positivo, porque ali naquele raio, que é o que alcança, né, de até aproximadamente 160 quilômetros, as pessoas já começaram a tomar conhecimento. Então, hoje, é muito comum que todos tenham acesso à rede social, o Facebook, o Instagram. O certo é que o carroceiro, quando encontra o Cauã, ele já sabia que o menino estava desaparecido e que era ali do povoado próximo ao que ele mora. Então, agora tem uma outra questão. Os cães que foram utilizados, eles começaram a partir ali da fala, do que foi da entrevista do Cauã, se conseguiu absorver informações preciosas, né? Então, essa casa caída, por exemplo, ela nos dá pistas a partir do momento em que o Cauã fala que passou numa casa caída, né? Então, esses pontos que ele vai relatando, você faz o percurso, encontra e é detectado, comprovado por meio dos cães, que farejam e que detectam a presença dele, dos primos. Então, tem um outro dado que é importantíssimo. Então, a partir da casa caída que se comprovou que as 3 crianças estiveram ali, os cães fazem um percurso e eles conseguem farejar e vão até a margem do rio Mearim e detectam que as crianças, as duas, sem o Cauã já, elas chegam até a margem do rio Mearim. Por isso que se adotou, né, já ali uma outra estratégia de fazer busca subaquática e depois usar o sonar, porque dentro do rio nós temos muitas árvores caídas, árvores grandes com aquelas galhadas, e assim você tem que partir do princípio de que você tem que zerar qualquer dúvida. Então você tem que
fazer a busca, imaginando que o pior pode ter acontecido, mas essas buscas elas não nos trouxeram nenhum vestígio de que as crianças tivessem se afogadas ou que tivessem sido ali, de repente, devoradas por algum animal, né, que tem na região. Então, assim, você continua, claro, com as buscas e eu digo sempre, como falei até lá no Senado, né, que o Corpo de Bombeiros ele vai estar à disposição da Polícia Civil, que é a polícia que tem o poder da investigação e que está trabalhando com todas as frentes possíveis. Algumas informações que chegaram foram descartadas, mas certamente a Polícia Civil ela avança com as investigações em linhas e usando os métodos próprios para o desfecho desse caso. Então, como você falou, né, com o auxílio dos cães farejadores, vocês continuaram, porque hoje já faz 2 meses, 2 dias, né, mais ou menos que elas sumiram, continuaram por 60 dias com buscas intensas, por meio terrestre, aéreo, fluvial, inclusive como você citou. Por meio de todas essas buscas, a possibilidade deles ainda estarem perdidos na mata ou terem caído no rio segue sendo a principal hipótese? Por que, Célio? Perdido na mata, eu posso cravar que não estão. Nós palmilhamos ali cada espaço da mata, inclusive fizemos isso de modo científico, distribuindo ali por quadrantes os homens que fizeram as buscas e esses homens, tanto os militares, né, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, que estiveram no terreno, eles usaram um aplicativo que nós temos para fazer esse controle, né, e você não ter retrabalho. Mais populares, nós tínhamos ali, assim, em média, 300 pessoas por dia, né, fazendo ali as buscas conosco. E os militares com uma busca, vamos dizer, mais criteriosa, né, com mais assertividade e tal, mas os populares também traziam muitas dicas, informações ali. Então, tudo isso ali, para a primeira resposta naquele momento, foi importantíssimo porque deu para se cobrir, né, toda a área e se chegar a essa conclusão de que na mata as crianças elas não estão. E considerando, né, ali que são crianças de 4, 6 anos, né, o Alan e a Ágata, eles não teriam assim, condições sozinhos, né, de por esse tempo todo, né, estarem ali na mata se deslocando ou fazendo uso do que a mata tem, como água, tem comida, tem alimento, mas a criança ela não tem essa iniciativa de buscar o alimento. Basta ver que nós falamos aqui no início sobre o Cauã, e o Cauã ele estava desidratado, né, bem desnutrido, nem perdeu cerca de 8 quilos, até porque ele não conseguiu. Ele tomava água da chuva, que ele relatou, e ele não conseguiu se alimentar. Então, já tem 8 anos, então tem mais idade que os outros 2, né, por isso, na mata, né, as crianças não teriam essa condição de ficar esse tempo todo sem apoio de alguém. Entendido. Então, se descarta que eles estão na mata devido à vasculhação intensa, né, que foi feita. E aí, agora, uma das principais hipóteses, claro, é bom a gente deixar isso claro também, né, que nenhuma hipótese é descartada, mas que a principal hipótese é que eles teriam caído no rio mesmo, né, no lago, no caso. Assim, o certo que a gente tem aqui assim, a pontuar é que as crianças elas chegaram até a margem do rio, né? Então, assim, a partir dali, né, a Polícia Civil ela tem intensificado no seu trabalho para não descartar nenhuma dessas variáveis, né, de as crianças terem desaparecido no rio, por meio do rio. Então,
esse trabalho aí é um trabalho, é claro que a Polícia Civil vai a cada dia mais se intensificando com a sua forma investigativa de avançar nesse caso, né? Mas eu creio que com toda a seriedade, assim, destacar aqui, né, do nosso colega ali, o doutor Ederson, que tem feito um trabalho ali fantástico, com toda uma comissão que tem de delegados, um trabalho que eles têm feito ali, que eu acredito que dentro de breve nós teremos um desfecho desse caso. E também aqui aproveitar para destacar, né, esse apoio que tem sido dado pelo governador Carlos Brandão, o prefeito Roberto Costa, né, e o secretário de Segurança Maurício Martins, para que esse trabalho ele não pare. Na realidade, o trabalho continua. Nós estamos com uma equipe reduzida, né, mas uma equipe especializada para, se necessário for, entrar em ação assim que houver necessidade. Então, comandante, você acha que teria a possibilidade das crianças terem caído no rio, seguir um trajeto e acabar se deslocando para outra mata pela correnteza do rio? Você pode falar também como foram as buscas subaquáticas, né, que vocês receberam apoio da Marinha com sonar para verificar se as crianças ainda estavam no ambiente aquático, mas como se trata de um ambiente mais complexo, né, é um ambiente fluvial, tem mais extenso, né, tem como você explicar a complexidade também dessa investigação? Sim, água muito turva, zero visibilidade, o mergulho que os nossos bombeiros estavam fazendo era um mergulho tátil. Eles estavam descendo até de uma forma assim um pouco até perigosa, porque sem visibilidade, com correnteza, eles estavam descendo ali em pontos com galhadas que poderiam ficar também presos a qualquer momento. Mas eles fizeram essas buscas ali seguindo a margem do lado que as crianças desapareceram, e nós verificamos ali a importância de se acionar a Marinha para que a Marinha fosse com o equipamento que foi utilizado, que é o sonar. Esse sonar ele saiu de lá do 4º Distrito Naval, que fica em Belém. A Marinha veio com seu efetivo da Companhia dos Portos, da Capitania dos Portos, lá de São Luís. Deslocou para Bacabal. Foi feito um trabalho de percurso razoável, 19 quilômetros, do ponto do rio ali para baixo, que é seguindo a correnteza. E essa é a lógica, né? Se as crianças entrassem no rio, eles obviamente seriam levados pela correnteza. Então esse trabalho foi feito com o sonar passou zigue-zagueando de uma margem à outra, e depois fez a busca mais no leito central do rio. Foram detectados 11 pontos de interesse, alguma coisa que o sonar detectou que pudesse ser interessante, avaliar, e os mergulhadores chegavam lá. Aí descartava, né, não era nada ali relacionado às crianças, então continuava. E assim foi feito. Outro detalhe importante é que os nossos bombeiros fizeram ali um percurso de 180 quilômetros, do ponto em que as crianças chegam até a margem do rio, descendo até a cidade de Arari. Então, de Bacabal a Arari, um percurso pelo rio de 180 quilômetros. Do rio Mearim, né? Do rio Mearim, fazendo buscas. Perfeito. Muito bom, comandante. Eu só posso fazer a última pergunta aqui para encerrar? O comandante, a senadora Damares, nessa comissão, né, que ela convocou para debater o desaparecimento das crianças e dos adolescentes, ela convocou uma audiência, né, disse que vai protocolar uma audiência em Bacabal com o intuito de mobilizar a comunidade novamente para retomarem as buscas.
que você acha dessa iniciativa e como você acha que ela pode ajudar ainda para achar possíveis provas das crianças? Que eu acho que ajuda. Eu acho que todo reforço para que se trabalhe ali nessa busca aí pelas crianças até encontrá-las é importante. Então, uma audiência pública no município de Bacabal pode trazer pessoas do povo que participaram também ali das buscas com alguma informação que seja relevante. Então, por esse aspecto, eu acho que é válido sim se fazer um trabalho lá e nós lá no Maranhão, que fazemos parte da segurança pública, nós não queremos o protagonismo, né? Nós queremos o resultado e o desfecho, né, com algo que seja muito positivo. Eu não perco a esperança, eu peço a Deus que essas crianças elas sejam localizadas com vida, né? E eu confio que nós poderemos sim termos isso e dentro em breve, se Deus quiser, e aguardamos, né, se possível for, a ida lá da senadora com a Comissão de Direitos Humanos do Senado para nos dar esse apoio que é importante sim recebermos. Para encerrar aqui, comandante, você acha que as forças de segurança do Maranhão precisam receber um apoio logístico, algum outro apoio do governo federal para continuar nessa investigação, as buscas por Bacabal? O que ajudaria agora, no momento? Olha, o apoio que nós temos recebido, ele tem sido suficiente, né? Mas se tiver mais pessoas que possam contribuir e ajudar, nós estamos à disposição sim para receber. Como eu disse, no Estado nós não queremos ter o protagonismo sozinhos. Então, de modo que foi oferecido, o governador pediu o apoio da Marinha, pediu o apoio do Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Prefeitura de Bacabal. Então, um trabalho de parceria, um trabalho de integração, de modo que o que vier para favorecer nas buscas e no desfecho desse caso será muito bem-vindo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Célio Roberto, que está à frente das buscas sobre as crianças desaparecidas em Bacabal. Gostamos muito da conversa, né? Aproveitamos muito, conseguimos extrair muitas coisas aí. E eu desejo boa sorte, comandante, na continuação dessas buscas, que você consiga encontrar mais pistas, mais vestígios que ajudem a achar algum paradeiro sobre as crianças. Okay? Seguimos à disposição.